vamos discutir então a primeira questão da primeira prova do primeiro trimestre, tá? Olha só, nessa primeira questão nós temos o seguinte: a molécula de epinefrina foi primeiramente isolada em sua forma pura em 1897, sua estrutura foi determinada em 1901. E aí ele fala ali mais a respeito dessa molécula. E ele faz aqui a seguinte pergunta: analisando a estrutura da molécula de epinefrina, é incorreto afirmar que... E agora eu gostaria que a gente desse uma analisada nas nossas alternativas antes de selecionar qualquer uma, antes de dizer que qualquer uma está certa ou errada, tá? Vamos analisar um. Os 3 átomos de oxigênio estão ligados a carbonos e hidrogênios. Ok, deve ser rápido determinar isso. A B possui 17 ligações sigma e 3 ligações pi. Então, aqui é onde já começa a complicar esse enunciado, tá? Vamos ver as outras. C. Sua molécula apresenta apenas um heteroátomo. Não é difícil determinar isso, tá? D. O átomo de nitrogênio está ligado a 2 carbonos de configuração sp3. Só 2 carbonos que a gente tem que analisar. E. Apresenta ligações covalentes e sua estrutura. Beleza, outra coisa muito simples de se determinar. A gente pode responder isso em 1 segundo. Né? O que eu quero que vocês percebam aqui é que a única alternativa muito elaborada, muito complicada, que demoraria muito tempo para a gente fazer, é a B. Então vamos deixar a B por último. Vamos analisar a B por último. Talvez nem seja necessário analisá-la. Talvez todas as outras alternativas estejam corretas, certo? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que não é necessário você analisar as 17 ligações sigma e 3 ligações pi em ordem. Deixem o mais complicado para o final, tá? Porque aí, se todas as outras estiverem corretas, né, ou se a maioria das outras estiver corretas, aí sim que você tem que analisar esse tipo de alternativa, bem mais complicada, tá? Do contrário, faz muito mais sentido analisar as mais simples primeiro, beleza? Então vamos analisar a A. Ela diz que os 3 átomos de oxigênio estão ligados a carbonos e hidrogênios. Bom, para isso aqui a gente tem que ter um conhecimento básico da questão do oxigênio e do hidrogênio, tá? Percebam aqui que todos os oxigênios dessa estrutura estão conectados a hidrogênios. A pergunta aqui seria: será que esses oxigênios estão conectados ao carbono, né, aos respectivos carbonos, e aí é o hidrogênio? Ou será que é o hidrogênio que está conectado ao carbono e aí está conectado a um oxigênio? Para responder isso, a gente precisa considerar algumas propriedades bem básicas desses elementos que fazem com que a gente tenha uma melhor visão da fórmula de Bastão, tá? Então, olha só, vamos analisar o oxigênio. Quantas ligações simples o oxigênio consegue fazer? O oxigênio consegue fazer 2 ligações simples, no máximo, não é mesmo? E o hidrogênio? Quantas ligações simples ele consegue fazer? Bom, ele consegue fazer uma ligação simples apenas. Percebam, se o oxigênio consegue fazer 2 ligações simples e o hidrogênio consegue fazer uma, então isso já nos indica, já nos dá uma melhor chance de visualizar essa estrutura, tá? Nós temos 2 possibilidades de como isso aqui pode ser organizado. Nós podemos ter um oxigênio entre um carbono e um hidrogênio, ou um hidrogênio entre um carbono e um oxigênio. Vamos analisar as 2 possibilidades, começando primeiro pela do oxigênio entre carbono e hidrogênio, tá? Vamos prestar atenção aqui, então, por exemplo, vamos supor que nós pegamos esse carbono aqui, beleza? Esse carbono vai fazer uma ligação simples aqui e uma dupla aqui embaixo, certo? Em seguida, ele vai fazer ligação simples com um desses elementos. Se ele fizer a ligação simples com o oxigênio, esse oxigênio pode fazer a ligação simples com esse hidrogênio. Fazendo a ligação simples com esse hidrogênio, a estrutura foi saciada, né? Porque o oxigênio fez as 2 ligações simples que ele podia fazer e o hidrogênio fez a única ligação simples que ele podia fazer. Mas vamos verificar se a outra possibilidade não é realmente verídica também. Temos a mesma estrutura básica, né? Carbono fazendo a ligação dupla e simples aqui, e aí fazendo uma outra simples
nesse caso, nós supomos que com o hidrogênio. Vamos ver. Se o hidrogênio está conectado a esse carbono, então, logo em seguida ele teria que estar conectado ao oxigênio, né? A nossa fórmula nos diz isso. Mas aqui nós já temos um problema, ó, gente. O hidrogênio só pode fazer uma ligação simples, no máximo, com outros elementos. E aqui ele está fazendo duas ligações simples. Então, essa estrutura aqui é impossível, não existe. Logo, a alternativa indica que os 3 átomos de oxigênio estão ligados a carbonos e hidrogênios. Como nós analisamos aqui, isso aqui é verídico, né? É a única possibilidade que nós temos para todos esses oxigênios aqui. Todos eles estão realmente conectados a um carbono e um hidrogênio, certo? Então, a afirmativa A está correta, certo? Vamos pular para C agora. Sua molécula apresenta apenas um heteroátomo. Bom, isso é visível, né? Logo de cara nós já percebemos que o único heteroátomo aqui é o nitrogênio. Vamos, só para dar uma rápida relembrada aqui. Qual o conceito de heteroátomo? Heteroátomo é aquele átomo, por exemplo, um átomo X, que está, no mínimo, entre 2 carbonos. Tá? Ele tem que estar entre 2 carbonos, ou 3 ou 4, tanto faz, tá? Mas para ele ser heteroátomo, ele precisa estar no mínimo entre 2 carbonos. E no caso aqui, nós temos quais átomos diferentes do carbono e do hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio não conta como heteroátomo. Quais átomos diferentes do carbono e do hidrogênio nós temos nessa molécula? Bom, nós temos 3 oxigênios, que estão entre carbonos e hidrogênios. Logo, eles não são heteroátomos. E nós temos esse nitrogênio, que está entre um oxigênio e 2 carbonos. Se ele está entre 2 carbonos, ele é um heteroátomo. E como a questão pediu, ele é o único heteroátomo da molécula. Então, a alternativa C está correta. Tá? Agora, a alternativa D. O átomo de nitrogênio está ligado a 2 carbonos de configuração sp3. Para a gente poder analisar isso, a gente precisa decompor essa estrutura aqui, né? Então, nós temos aqui, no caso, um nitrogênio conectado a um hidrogênio e aí carbonos, certo? Olha só, a questão fala em 2 carbonos de configuração sp3. Para a gente saber se a configuração é sp2, sp3 ou sp, a gente precisa primeiro também entender a quais outros elementos que esse carbono está ligado, né? Como o carbono precisa fazer 4 ligações, e aqui nós não temos nenhuma indicação de outros elementos além do nitrogênio com os quais esses carbonos possam estar ligados, aliás, então nós concluímos, né, que esses carbonos estão conectados a hidrogênios, né? Esse carbono aqui é esse aqui, certo? E esse carbono aqui, esse aqui, ó, é esse aqui. Nós sabemos que esse carbono aqui está conectado a mais um carbono, tá? Portanto, um carbono aqui em cima. E aí, o resto vão ser 2 átomos de hidrogênio, certo? Beleza. Vamos relembrar o que define uma ligação do carbono como sendo sp, sp2 ou sp3. Bom, para uma ligação ser considerada sp, tá? Para um átomo de carbono ter a sua hibridização considerada sp, ele precisa fazer no máximo 2 ligações. Quais 2 ligações? Podem ser 2 duplas ou uma tripla e uma simples, tá? Desde que existam 2 ligações perto do átomo de carbono, ele será sp. Para o sp2 já é diferente, são 3 ligações, né? Então aqui já entra nessa questão de, por exemplo, 2 simples e uma dupla. É a única possibilidade. E para o sp3 nós temos que ter 4 ligações, certo? E aí aqui nós já podemos analisar isso, né? Para esse carbono aqui nós temos quantas ligações? Ó, nós temos 1, 2, 3, 4 ligações. Para esse aqui,
Uma, duas, três, quatro ligações. Ambos os carbonos que estão conectados ao nitrogênio fazem quatro ligações. Logo, esse carbono aqui é sp3 e esse carbono aqui é sp3, justo como foi dito na alternativa D. Então, ela também está correta. Tá? E a alternativa E diz o seguinte: apresenta ligações covalentes em sua estrutura. Bom, gente, isso aqui é uma molécula orgânica. Né? O conceito principal de moléculas orgânicas é que a maioria, a esmagadora maioria delas, vai apresentar só ligações covalentes entre os seus átomos. Aqui nós temos carbonos, oxigênios, hidrogênios e nitrogênios. Eles são todos ametais. Ametais, quando conectados, são conhecidos pela sua capacidade de formar compostos covalentes. Logo, essa alternativa está correta. Ou seja, a alternativa incorreta é a B. Percebam uma coisa, nós nem analisamos a B, nós nem precisamos pensar a respeito da alternativa B, mas nós já conseguimos verificar que ela é incorreta. Justamente, nós conseguimos evitar ter que analisar 17 ligações sigma e 3 ligações π. Simplesmente analisando as ligações, as questões menores desse problema, nós conseguimos inferir que a B é incorreta, mesmo sem ter analisado ela. Beleza?